Olá pessoal, eu me chamo Henrique Breidenbach, sou um dos sócios e diretores da Sancal Assessoria Empresarial e hoje eu estou junto com o Luiz, nosso grande fundador e grande mentor, para a gente dar início a um projeto muito bacana, uma websérie que nós chamamos de Panorama Sancal. E nela a gente vai estar discutindo alguns temas de importância para o empresariado. E qual foi o que nós escolhemos para começar, Luiz? O tema mais importante do momento, né? Que faz toda a diferença aí com as empresas. Reforma tributária. Nada menos do que a reforma tributária. Nada menos do que a reforma. A gente tem falado pouco sobre reforma tributária. Pouco, né? Cada 10 palavras, 9 é reforma. 9 é reforma tributária. Tá bom, tem que ser, porque é um tema que tá chegando, os empresários sabem que está chegando e eu tenho percebido que não tem muitas decisões sendo tomadas, né? E o objetivo dessa websérie aqui é a gente falar um pouquinho, esquecendo lei, esquecendo juridiquês, realmente o que impacta no negócio, né? Eu vou começar te fazendo uma pergunta, então. Vamos lá. E, na tua opinião, Luiz, qual é que é o maior erro que os empresários estão cometendo hoje em relação à reforma tributária? Eles acharem que a coisa está longe, que o início da reforma está longe, né? E que é um problema do futuro. Não. Na verdade, hoje é dia 23 de junho, 191 dias, tirando o dia de hoje, porque não dá para fazer mais nada, 190 dias do início da reforma, né? Dos efeitos práticos aí. Então, o que devemos fazer, na verdade, é não deixar para janeiro de 2027. Né? Janeiro de 27 começam os efeitos, Começa né? o efeito, começa a mudança. Só que tu tem que te preparar, né? Tem decisões que precisam ser tomadas antes. Por isso que isso é uma situação que tem que ser feito imediato. Quer dizer, se começar agora já está meio atrasado, né? O complicado e que o empresário não pode deixar é para descobrir os impactos da reforma lá em 27. Tem gente que está achando que vai ser só lá em 33, né? Não, que é o final. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? E também tem muitos que estão imaginando que é coisa de contador, né? Ah, não, eu tenho uma boa contabilidade, eu vou deixar tudo para eles. É importantíssimo, né? Assessoria contábil agora, nesse momento, tributária, é importantíssimo. Mas não é um assunto só de contador. Sem um bom contador não vai. Não vai. Mas não vai. O empresário precisa pegar junto. O empresário, na verdade, precisa entender muito bem os impactos, né, que a reforma vai causar. Então, por exemplo, quando a nota fiscal for emitida, já está tudo ali, já é tarde demais para tomar alguma ação, né? Então, as ações têm que ser tomadas preventivamente, tem que se entender falando um pouquinho sobre o que tem gerado a preocupação, né? Essa questão da nota fiscal, para mim, Luiz, é uma das questões mais importantes, porque toda a lógica de tributação que a gente tem hoje, ela começa a mudar, né? Relembrando assim um pouquinho das mudanças que a gente vai ter, claro, tem a mudança de tributos, né? A gente troca alguns tributos. Hoje a gente tem PIS e COFINS que vão ser trocados pela CBS. Nós temos ICMS e o ISS que vão ser trocados pelo IBS. Isso, né? E nós vamos ter algum ajuste em relação à IPI para a Zona Franca de Manaus e tem um novo imposto que é o imposto do pecado, né? O imposto seletivo. Então a gente tem essa troca de tributos que, enfim, num primeiro momento alguém pode dizer ok, troca uns pelos outros, né? Mas o que está por trás, o impacto que está por trás é que a gente precisa entender, que o empresário precisa entender que como vai haver essa troca, a base tributária vai aumentar. Então tem operações que hoje, por exemplo, não pagam ICMS, operações de serviço, que quando pagar o IBS vai estar embutido, vai começar a pagar. Né? Sim. Semana passada estava conversando com um cliente
da área de serviço, e ele, quando a gente explicou o funcionamento, ele pulou da cadeira e disse: Vou pagar ICMS? Vou pagar ICMS? Vai pagar. Essa é uma grande mudança, né? Então a gente precisa entender que o governo quer alargar aonde ele está buscando o tributo, e isso por si só já é um grande impacto, né? Mas tem um outro impacto por trás dessa história toda, que é o da lógica da tributação, né? Hoje muitos dos regimes tributários preocupam-se com a tributação só em relação ao que fatura, né? Com a reforma nós vamos ter a história dos créditos. Sim, perfeito. Né? E porque o novo regime ele trabalha num sistema de IVA. Então tudo que eu compro e teve tributação, eu vou usar essa tributação das minhas compras para me creditar. É o sistema não cumulativo, né? E é o sistema não cumulativo. Isso aí. Então, a gente tem uma grande mudança em que eu me tornei o fiscal da operação anterior, né? Porque para que eu aproveite esse crédito, ele tem algumas condições, não tem? Sim, perfeito. Para aproveitar o crédito, a principal condição é que tem que ter sido pago. Isso é uma grande novidade. Tem que ter sido pago o imposto, ou seja, eu vou poder aproveitar os créditos oriundos das compras, por exemplo. Se o meu fornecedor não pagou o imposto, não existe crédito. Isso é uma diferença gritante para o que a gente tem hoje. Porque Quebra hoje, de paradigma, né? Hoje não funciona assim, não, né? Não. Hoje não funciona assim. Então, veja bem, nós vamos precisar que o tributo esteja destacado na nota fiscal e devidamente destacado, certinho. E recolhido. Senão eu não posso aproveitar esse crédito. Sim. Então essa ideia de que do IVA, né, o imposto sobre valor agregado, né, eu vou tributar só o que eu agreguei, né, mas as etapas anteriores, se não tiver pago, eu vou passar a pagar. Exatamente. Isso é uma grande mudança, né? O governo, inclusive, inventou um sistema que estão chamando de PIX da reforma, né? Sim. Split Payment. Split Payment, para poder reter o imposto nas operações. Daí vai mexer com o capital de giro. Opa, é muita mudança. E aí a turma vai achando que é uma mudança tributária, né? Então veja bem, se eu preciso... Vou juntar as coisas que a gente falou aqui. Ó. Sim. Se eu preciso... Eu tenho esses novos impostos, né? E pela lógica, inclusive esses novos impostos, eles precisam ser destacados na nota. Eles são colocados a mais na tributação. Então, se eu tenho uma compra que eu fiz de R$100 e esse imposto, digamos que ele seja 27%, como estão anunciando, ainda não está definido, né? 27, 28. 26, quem sabe, né? E caso ele seja de 27, essa compra de 100 vai vir uma nota fiscal de 127. 127, então, o valor vai estar agregado ali. E aí, legal, pode ser que eu já vou ter algum aumento, né? Isso aí pode implicar, inclusive, em inflação. Com certeza. Né? É um dos impactos que se fala, né? Tu aumenta, então, vai repassar o valor, né? Repassou o valor, aumenta o custo. Então já vou anotar aqui uma primeira coisa a cuidar, né? As minhas compras. Sim. Pode ser que a reforma traga algum indicativo de que as minhas aquisições fiquem mais caras por conta do tributo, né? As compras. Joia. Né? Para além dessa questão das compras, né? Tudo isso começou quando a gente estava falando do split payment, né? Que é um mecanismo em que eu te pagando essa compra de R$127, R$100 vai para ti e os 27 já vão direto para a Receita. Direto para o caixa do governo. Sim. Né? E antes a gente tinha uma sistemática, né? Ou melhor, hoje a gente tem uma sistemática em que essa venda de R$100 que tu fez para mim, tu vai apurar o tributo dias depois, no mês seguinte. Sim. Né?
E se a compra é feita, por exemplo, no dia 1º do mês, eu vou pagar o tributo, digamos, PIS e COFINS no dia 25 do mês seguinte, eu posso ter... Quase 60 dias. Quase 60 dias de fluxo de caixa. E com o split payment... Na hora. Na hora. Paga na hora. Paga na hora, né? Paga na hora. Tanto para ti sai na hora, porque antes eu pagava para ti, tu fazia a gestão desse recurso para pagar o tributo depois. Sim. Então o governo te dava um fluxo de caixa, sim, né? Sim. E para mim pode ser que aumente. Então, vai lá, eu vou ter que cuidar as compras e tu vai ter que cuidar o teu fluxo de caixa. Vou tomar nota aqui. 2. Fluxo de caixa. Joia. E essa questão da quitação também, né? Vou insistir nela porque ela é muito importante. O empresário vai virar o fiscal do seu fornecedor. É uma das consequências. Porque... Se, por exemplo, o meu fornecedor não pagar o tributo, eu não aproveito o crédito, né? E, inclusive, vai ter um sistema que a gente vai poder visualizar isso aí, né? Sim. A tal da apuração assistida, né? Apuração assistida, outra novidade, né? É bem interessante. Esse é um sistema... muito se pergunta hoje como é que a gente vai acompanhar isso, como é que vai se dar essa dinâmica, né? Esse sistema já existe, ele já está em operação, né? A gente, inclusive lá na Sancal tem um cliente que faz parte do projeto piloto, né? Então a gente está acompanhando isso desde há muito tempo. E é um sistema onde a gente vai ter, então, todas as notas emitidas, o potencial crédito que essas notas geraram e, conforme os pagamentos desses tributos, o crédito que eu vou poder estar usando, né? Claro, o fechamento ele vai ser mensal. A promessa é de que o fechamento sempre seja no final do mês seguinte, né? Mas... para me garantir em relação ao crédito, eu já vou exigir o split payment, ou eu já vou exigir que tu quite, ou mais, né? Eu posso fazer um combinado contigo de que eu vou te pagar os R$100 e os 27 de tributo, fica tranquilo, Luiz. Eu mesmo vou entrar no sistema para não correr o risco. Para não correr o risco. Então a escolha dos fornecedores e dos parceiros também é muito importante, né? Pode ser que tem gente que vai... A saúde financeira deles. Pode ser que tem gente que vai perder cliente por ser mal pagador de imposto, Luiz? Com certeza. Com certeza. Eu tive um caso inverso. Um conhecido manteve contato comigo, conhecido de longa data, e ele tem problema com impostos, né? Ele teve uma dificuldade, parece que nas cheias ali, e atrapalhou o fluxo de caixa dele. Ele teve que atrasar impostos. E ele trabalha com empresas que é extremamente importante essa questão do crédito. E eu alertei ele, né, falando, ele não sabia. Se não houver o pagamento correto dos tributos, o cliente dele não vai receber o crédito do imposto, né? Inclusive, se parcelar, também tem essa dúvida. Mas e se eu parcelar, como é que fica? Eu estou adimplente, eu vou poder passar o crédito? O entendimento é que não, né? Que vai passando em parcelinha. Então, são coisas que mudam completamente. Isso traz para mim uma terceira situação. A gente falou de atenção às compras, né? E de atenção ao fluxo de caixa. E eu posso estar perdendo competitividade. Perfeito. Porque como eu não vou estar entregando um crédito que nessa nova dinâmica é muito importante para o meu cliente, pode ser que ele entenda que eu não seja um fornecedor adequado. Com certeza. É uma das consequências, né? É uma das consequências práticas importantes. Eu já ouvi falar que os birôs de crédito têm desenvolvido produtos voltados ao auxílio dessa situação, para que o empresário olhe para a saúde fiscal do seu fornecedor, porque é ela que vai garantir o crédito para ele. Né? E aproveitando o gancho do que tu falasse do parcelamento do tributo, é importante, e eu vejo que tem muita gente que não percebeu isso ainda. Se eu parcelo essa compra de R$100, que teve mais R$27 de tributo em 10 vezes de
R$12,70, eu vou poder tomar crédito de R$2,70 Parceladamente a cada parcela. Então isso lá na apuração assistida que tu mencionasse, né, vai estar lá a nota fiscal de R$100, os 27 de potencial crédito, e todo mês vai entrando ali. Isso até para os escritórios de contabilidade traz uma dificuldade de acompanhamento, e para o próprio cliente, né? Ele vai precisar de um sistema e de um acompanhamento muito importante para saber o que eu estou podendo tomar de crédito, o que eu não estou podendo, né? Porque isso vai impactar diretamente em quanto ele vai pagar de tributo. Voltamos para o fluxo de caixa. 190 dias já está estourando o tempo, hein? Já está estourando, né? E legal. Tu falasse antes, Luiz, de uma coisa importante aí para a gente fechar essa temática desses impactos bem da mudança, né? Falasse da nota fiscal. Né? Hoje a gente faz a emissão da nota fiscal e depois essa nota fiscal é passada para a contabilidade faz as apurações, né? Levanta aí os tributos, emite as guias, e com a reforma a gente antecipa isso um pouquinho, né? A nota fiscal já vai estar destacando o tributo a ser pago, e é a partir dessa informação que vai lá para o sistema. Starta tudo, né? Então muito cuidado e muita atenção na hora da emissão da nota fiscal. Então é algo que hoje nem sempre o empresário, né, tem uma grande atenção em relação ao time de faturamento. Com a reforma é um time que vai precisa estar bem treinado, bem instruído, com uma assessoria muito boa, porque é ele que vai estar, de certa forma, fazendo um lançamento fiscal, né? Sim. Perfeito. Uma mudança muito importante. E essa já começa a valer agora em 27. Janeiro de 27. Janeiro de 27, é claro. Janeiro de 27 e entra um pedacinho, né? A gente tem uma transição, como tu bem colocasse antes, que começa em 27, né? 27 e 28 a gente tem a troca de PIS e COFINS pela CBS, né, que é uma partezinha desses possíveis 27, está se estimando que essa troca é de 8,5%, mais ou menos. Então, PIS e COFINS no lucro presumido, que é 3,65%, nós vamos estar trocando por 8,5%. Opa, pode ser que tenha impacto, né? Claro, no lucro presumido hoje a gente não toma crédito. Com a reforma nós vamos passar a tomar, então já tem que fazer conta. Tem que fazer continha, tem que fazer planejamento. E essa transição ela vai acontecendo aos poucos, até né? 2033. 33, né? 33, entra 100% IBS e CBS. E essa transição tem gerado muita dúvida, porque nesses 2 primeiros anos, 27 e 28, é essa troca de PIS e COFINS pela CBS. Perfeito. E a partir de 29, IBS, que vai trocar o ICMS e o ISS, eles vai entrando aos poucos, né? É 10% por ano. É uma conta meio doida, assim, porque a gente vai estar operando com os 2 sistemas, o antigo e o novo. E aí, durante o primeiro ano, que é 29, nós vamos estar pagando 10% do sistema novo e 90% do antigo. Rodar os 2 sistemas de tributação. Os 2 sistemas de tributação. Uma dificuldade operacional também, né? Além do custo, né? Eu vou precisar estar com os 2 sistemas andando. Sim, os 2 né? sistemas. E eu penso, né, além do operacional, o operacional é um pepino, e o outro pepino é a precificação, né? Eu vou ter que... Cara, é muita... Sim. Complexo, né? Sim. Por um lado, essa transição gradual ela é positiva, porque nos estudos de impacto que a gente tem feito, a gente tem percebido que para muitas operações, a primeira entrada de 27 e 28 pode trazer até um alívio de carga tributária.
né? Porque é a parte menor que entra, nós vamos ter uma ampliação dos créditos, acho que isso é uma coisa importante de falar, né? Historicamente aí, como contador, sempre sofreu com o que pode e o que não pode tomar crédito, né? Extremamente complicado e confuso, né? Confuso. Coisa que dá para tomar, que não dá para tomar. Isso simplifica. Isso simplifica aí na tem reforma. Uma simplificação, exatamente. Eu comprei, o imposto foi pago, eu posso acreditar, tranquilo. Sem discussão. Hoje, por exemplo, que é uso e consumo, não posso. Eu não posso, né? Aquilo que eu consumo na minha operação, isso aí. né? Enfim, aqui no nosso trabalho aqui estamos usando papel e caneta aqui, né? Isso eu não poderia, hoje eu não posso tomar crédito. Água, o cafezinho, não pode. Com a reforma? Pode. Ó, comprou com então nota, tem coisa boa também. Escolheu bem o fornecedor. Porque o fornecedor tem que emitir a notinha, lógico, isso é básico, e tem que recolher o tributo. Tem que recolher o tributo. Senão, se emitiu a nota, não recolheu o tributo. Mas cumpriu essas condições, eu tomo. Sim, né? Cumprido tudo. Algo nessa linha que eu também tenho percebido que é muito positivo e até um incentivo à reindustrialização do país é a questão da possibilidade de tomada de crédito antecipado do Parque Fabril. Compras do ativo imobilizado. Compras do ativo imobilizado. Máquinas para produção. Comprou uma máquina. Hoje, na regra atual, eu tenho que seguir ali, fazer o crédito parceladamente, né? Sim. Em 48 vezes, né? Então... E na reforma? E na reforma eu acredito... Pagou o creditor. O que for pago de imposto, lógico, se eu parcelar a máquina diretamente com o produtor lá de quem eu estou comprando, parcelar em 10, eu vou, à medida que eu vou pagando... vai sendo recolhido o imposto, eu vou me creditando. Agora, se eu pego um financiamento no banco, compro à vista, credito 100%. Olha só. Então, uma mudança muito impactante também. A partir de uma mudança tributária, eu posso casar uma operação financeira para tirar uma vantagem. Para tirar uma vantagem. Olha só. E tem mais uma vantagem nessa história. Como a gente falou antes, que o sistema está abrindo, ele vai tributar coisas que antes não tributava, né? O IBS, que vai substituir ICMS e o ISSQN, ele vai abraçar de uma forma maior, inclusive o serviço financeiro. Sim. Então, nessa operação, eu inclusive vou poder tomar o crédito da operação que eu tive com o banco. Perfeito. Né? Perfeito. Então, é importante, né? O sistema mudou, tem coisas que são mais pesadas, mas se a gente entender ele bem e souber usar, dá para tirar vantagem. Dá para tirar vantagem. Dá para tirar vantagem. Coisa boa. Isso tudo que a gente falou muda essa lógica tributária, né? Porque é o impacto no preço, o impacto nas compras, o impacto na tributação, isso vai mexer na minha margem, né? Se mexe na minha margem, mexe no meu resultado. E antes disso, inclusive, eu posso ser cortado fora por falta de competitividade, por não estar entregando crédito, estar entregando, não. Né? Então, é uma mudança de lógica bastante grande. O povo tem que estar entendendo que tem que se debruçar. E a gente entende a complexidade para o empresário que no final do ano já teve duas situações impactantes, né? Em final de novembro a gente teve a legislação que determinou a tributação da distribuição de dividendos. Perfeito. Né? E mais uma outra lá no final de dezembro que teve a tributação, a majoração do lucro presumido. Né? Não fazem parte exatamente da reforma tributária do consumo aqui que a gente está discutindo, mas são adendos muito importantes que aconteceram, que tomaram a atenção do empresário. Né? Que aumentou o imposto. Aumentou o imposto. Aumentou o imposto significativamente. Em duas vias. Uma que historicamente, né, e é legal te ouvir em relação a essa questão histórica da tributação de dividendos, né? Porque tu vivesse a experiência de quando tributava, a migração para não tributação. Sim, se não me engano, foi em 94, né, que aconteceu a mudança. 1994. Se pagava 15% sobre os lucros distribuídos. Então o governo fez uma troca
ele tirou essa tributação da distribuição de lucro e aumentou, né, criou um imposto que foi o adicional do imposto de renda, né, e em 10%. Quer dizer, mais 10% sobre tudo que excedesse a 20 mil de lucros distribuídos por mês. 60 mil trimestre. O que excedesse isso aí, as empresas começaram a pagar 10%. Né? Aumentou ali o imposto de renda. E eles tiraram essa tributação da distribuição de lucro. Só que agora o que aconteceu? Eles mudaram, né? Eles mantiveram o adicional e tributaram a distribuição. Claro, criaram ali um valor mínimo a partir de 600 mil, né? Ou 50 mil mensal, né? Para retenção. Então, é uma situação importante. Aumentou o imposto. Né? Pesou, né? Pesou, porque eles mantiveram o que eles haviam negociado lá, mantiveram aquele imposto e cobraram mais esse aí. Na hora de botar de volta, ninguém lembrou que tinha que tirar um... Mas, de fato, é isso que está acontecendo. Né? Sim. Essa é uma conta complexa, tem vários meandros, sim. Né, pra gente, o que entra nos 50 mil mês, o que não entra. Né? Na declaração de ajuste, né, como se trata. Que é a declaração de imposto de renda da pessoa física. Por 600 no ano, né? 600 no ano, então, soma vários recebimentos. Enfim. Tem estratégias aí que a gente pode usar e junto com isso veio também a majoração da tributação do lucro presumido, né? Subiu em 10% a presunção, isso também impactou, a gente viu que pouca gente foi a fundo e trabalhar sobre isso, né? A gente montou no escritório um simulador, entrou com várias ações. Inclusive, tá dando certo, estamos já ganhando aí com várias liminares. Várias liminares exitosas, né? Então, é isso aí, esse é o caminho. Né? Essa é uma tese importante. Então, mas no meio dessas mudanças, segue o baile da reforma, né? E a gente precisa entender uma das questões importantes aqui que tem surgido para quem se aplicam essas mudanças, né? Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Quem é que tem que se preocupar mais com a reforma nesse momento? Todas, né? Inclusive eles falam que o Simples Nacional em tese estaria despreocupado. Não, né? O primeiro que tem que se preocupar. O primeiro, porque agora em setembro nós temos uma situação importantíssima. Porque há a possibilidade do Simples Nacional ter uma tributação híbrida. Né? Então, ele opta por recolher a CBS. Ele pode, então, tributar normal como tributa ou pode escolher tributar conforme a reforma, é isso? Perfeito. O Simples, que já não era simples... Era o complicado nacional. Agora, então... Complicadíssimo nacional. Eu fico pensando aqui... Em setembro agora, hein? 30 de setembro. Uma situação extremamente importante que tem que ser vista. Todas as empresas do Simples Nacional têm que fazer a escolha, né? Essa escolha vai ser 2 vezes por ano. 2 vezes por ano. 2 vezes por ano. Em setembro, a escolha para o primeiro semestre do ano seguinte e depois em abril para o segundo semestre. Então, todos os anos as empresas do Simples vão fazer essa escolha. Em 2 oportunidades do ano, essa é a escolha. E assim, a gente fica pensando, né, em empresas do Simples que são realmente simples, né, muitas vezes não tem condição, né, conhecimento e nem apoio suficiente para fazer as análises, porque tudo que nós falamos antes se aplica para essa decisão. Sim. Né? Existe uma tendência que as empresas do Simples Nacional que vendem para outras empresas, elas façam a opção pela reforma, né? Por conta de entregar o crédito. Então elas fazem a opção de recolher esses tributos por fora. Né? É mais ou menos como hoje quem passa dos 3.600.000 no Simples já recolhe
né, um pouco dos tributos por fora. Então é uma sistemática parecida. Quem escolher vai recolher os tributos da reforma em guias autônomas e continua recolhendo o resto da guia do Simples pelo Simples. Quem quiser optar por continuar com a guia do Simples do jeito que estava, com as mesmas alíquotas tudo, pode tudo continuar. bem, né? Pode continuar. A diferença é que vai entregar pouquinho crédito. Quase nada. Quase nada, né? 1%, 2%, depende da sua faixa, né? Então isso pode fazer sentido para quem vende muito para consumidor final, porque o consumidor final não toma crédito. Não importa crédito. Então, né, não adianta eu botar ali esse tributo a mais, porque não vai fazer sentido, né? E ao reverso, as empresas que adquirem do Simples Nacional, como a gente falou aqui antes, compras, né? Quem adquire do Simples Nacional vai ter que olhar para esse fornecedor e fazer a reflexão, né? Será que ele vai optar pela reforma ou não? Porque se ele optar, ele me passa um crédito X. Se ele não optar, ele me passa um crédito Y. E mais, se ele optar pela reforma, será que ele vai acrescer o tributo no preço? Então são mudanças que elas começam pelo tributário, mas elas vão impactar inclusive no meu preço de compra, né? Daqui a pouco eu empresário, é uma boa opção eu treinar o meu time de compras a entender essa dinâmica. Tem crédito ou não tem? Né? Porque pode ser que eu tenha um fornecedor do Simples Nacional e um fornecedor geral, lucro presumido. Vamos lá. E o fornecedor do Simples Nacional que não me entrega crédito e está com o preço um pouquinho menor do que o fornecedor que me entrega um monte de crédito, a opção é clara, né? A opção é clara, né? Eu vou precisar olhar, o empresário e o compras vão precisar olhar o preço ex-tributo. Exatamente. Sem o tributo, né? Porque o tributo que ele está pagando a mais nessa operação é o que ele vai pagar a menos, né, lá na hora de pagar o dele, porque ele vai usar esse crédito. Isso aí, o setor de compras tem que ter esse conhecimento para tomada de decisão, né? Tem que estar entendendo. Tem que estar entendendo. Né? A gente inclusive realizou já alguns treinamentos em company, né, junto a alguns clientes da Sancal que contrataram. A Sancal faz isso, hein? A Sancal faz isso e é muito importante, porque o empresário, como nós falamos, não é coisa só de contador e não é coisa só do empresário. Se deixar só para o contador resolver, não vai dar certo. O empresário precisa interagir. E se o empresário quiser resolver sozinho, também não vai conseguir. Não vai dar certo. É uma união de forças. União, essa é a palavra. Acho que essa palavra cai bem, né? Tem que unir. E as empresas gerais, Luiz? Lucro presumido e lucro real? Empresas do lucro presumido e lucro real, enfim. Com relação à reforma. É obrigatório para todas. Obrigatório para todas, inicia em janeiro, né, de 2027. Não tem escolha, né? Não, sem escolha. Aliás, tem uma escolha que vai ser interessante aí, é mais uma prática boa aí que pode trazer redução tributária para as empresas, né? Hoje, quando eu escolho entre lucro presumido e lucro real, eu olho para uma forma de apuração de imposto de renda e contribuição social, que são 2 tributos, que não mudam com a reforma. Né? Então eu vou continuar escolhendo se eu estou no lucro presumido ou no lucro real, olhando para eles. E até mais, porque como antes o lucro real e o presumido tinha diferença de apuração de PIS e COFINS, agora não tem, vai ser tudo igual. Né? Então eu vou fazer uma escolha, sim, se eu vou para o lucro real ou se eu vou para o lucro presumido, de acordo com o meu lucro. Eu não vou mais olhar para os outros tributos porque os outros são iguais. Inclusive tem empresas, muita atenção, porque tem empresas prestadoras de serviço que possivelmente vão migrar para o lucro real, que era uma coisa proibitiva, né? Inimaginável. Até hoje proibitivo. Uma empresa prestadora de serviço migrar para o lucro real tinha que ser uma empresa faturando acima de 80 milhões. Agora não. Agora tem muitas empresas, inclusive lá no escritório que a gente fez a análise, ela vai conseguir uma economia tributária
Empresa prestadora de serviço conseguir economia tributária mudando para o lucro real. Olha só. Tu vê, são 2 tributos que não mudam com a reforma. Imposto de renda e contribuição social. Que estão em cima. Né? A gente Exatamente. está com a reforma mudando PIS e COFINS, né? Sim. E ICMS e ISS. Então, como esse daqui vai ser igual para todos, a outra parte começa a fazer muito sentido. O lucro presumido, eu entendo bem isso que tu colocas das empresas de serviço, porque o lucro presumido hoje ele tributa sobre uma base de 32% de lucro presumido. Perfeito. Então, o governo presume que essa empresa tem 32% de lucro do seu faturamento e ali aplica o imposto de renda e a contribuição social. Se na prática ela tem menos do que esses 32, e aliás com a majoração que a gente falou antes, é 35,2 agora, Sim, né? sim. Se essa empresa tem, vá lá, 70% de despesas fiscais comprovadas, já começa a fazer sentido ir para o lucro real, porque vai pagar menos desse imposto. Perfeito. Então é uma nova lógica até para os outros tributos que nem estão sendo mexidos com a reforma. Sim. Haja inteligência, né? E para entrar para o lucro real, todos sabem, né? É muito mais criteriosa os detalhes, a contabilidade, né? Sim. Então tem que ter uma precisão cirúrgica. Cirúrgica, né? As despesas precisam ser documentalmente comprovadas, né? O volume de informações e apurações tem uma pressão um pouco maior, então é uma opção muito boa, mas a gente precisa se preparar para isso, né? Tem mais obrigações ali, detalhes, né? Que tem que Isso cuidar, aí. né? E eu também ouvi, e com perplexidade, né, essa novidade de que esses tributos novos, IBS e CBS, vão alcançar até as pessoas físicas. Sim, sim. Isso é uma novidade muito grande, né? Tem operações que quem tem recorrência de operações com imóveis, né, seja um volume de locações ou de compra e venda, né, locações, por exemplo, quem loca mais do que 3 imóveis, então 4 imóveis, e na soma dessas locações recebe mais do que 244 mil no ano, ou se é um imóvel só, mas recebe mais do que 280 mil, vai estar sujeito a esses tributos. Passa a ser contribuinte. Passa a ser contribuinte. Sim. Né? Daí tem um planejamento que deve se fazer, né? Opa! Uma holding patrimonial, né? Claro. Uma holding patrimonial, importantíssimo. Claro, entendo perfeitamente. Organizar em pessoa jurídica. Em pessoa jurídica, porque se eu vou pagar esse tributo na física, é melhor eu pagar ele na jurídica, porque a outra parte do tributo, que é imposto de renda, na jurídica é mais barato do que na física. Física é 27,5. Pode ir até 27. Então, mesmo com a nova sistemática, o planejamento de holding patrimonial imobiliária continua entregando resultado. Isso aí. Vai aumentar tributo, né? Sim. De uma forma ou de outra, são formas de atenuar esse tributo. Né? Atenuar o impacto. O tributo. Isso aí, inclusive tomar crédito, né? Tu pode, na pessoa jurídica ali, tu tem... Trabalha melhor essa situação melhor, e com o apoio da contabilidade. Isso aí. Além de ter a contabilidade para gerenciar melhor todos os recursos, enfim, né? Perfeito. Acho que dentro desse contexto é legal a gente trazer as experiências, os estudos de casos que a gente já teve para entender, Luiz, quem corre maior risco de descobrir muito tarde que a reforma vai lhe causar muito impacto, né? Do que a gente falou aqui, tem um cenário aqui que já é muito importante a gente distinguir, que é assim, pela nova sistemática, o setor de serviços tende a ser o maior impactado, né? Porque tem um volume menor de créditos. Vamos pensar num exemplo como os nossos, né, da Sancal, serviços jurídicos e serviços contábeis, né? Tem poucos fornecedores, né? O insumo
folha de pagamento é a mente das pessoas, é intelectual, Capital então intelectual. vai ser fortemente impactado, né? A gente chega a ver um crescimento aí entre o começo e o final da reforma tributária de até 300% de aumento em cima desses tributos que mudam. Né? Hoje, em uma carga tributária média de 20%, que vai passar a 40 e poucos por cento. Né? O setor de serviços é um setor que exige bastante atenção, né? Trabalhar muito bem as estratégias de precificação, né? de contratos, né? A revisão de contratos, são mecanismos que a gente tem trabalhado junto com os clientes para atenuar esses impactos que vão acontecer. Né? O comércio, em contrapartida, a gente tem visto que os estudos de impacto têm mostrado um volume um pouco menor de alteração, né? A depender de como esse cliente está organizado para tomada de crédito, para não tomada, como ele vai lidar com os fornecedores, né? E se ele é do Simples Nacional ou não. Então tá super importante que o comércio entenda para conseguir se manter dentro de uma oscilação um pouco menor. E as indústrias, como tem um volume de fornecimento muito maior, né, a gente tem visto uma tendência de que o setor industrial possa ter até um alívio na tributação, e isso para o contexto como um todo é interessante, né? Mas deve haver uma redistribuição, e isso a gente vai precisar entender no caso a caso, com cada cliente, cada cenário, né? Cada peculiaridade que cada um tem, como é que vai ser a precificação, como é que vai ser a precificação dos seus fornecedores, para ver o impacto disso em carga tributária, em margem e, consequentemente, em resultado da empresa, né? Quem ainda não analisou isso pode correr o risco de estar chegando tarde demais. Um estudo que me marcou muito foi um estudo dentro de um setor específico, e é interessante a gente falar que tem alguns regimes específicos e alguns regimes diferenciados, né, que trazem cargas tributárias menores, tem desconto na alíquota, né, ou formas diferentes de tributação. Um cliente que a gente analisou dentro de um regime específico, ele nesses 2 primeiros anos, 2027 e 2028, ele vai ter redução de carga tributária. Sim. Vai ter redução. Aproveitando todas as oportunidades. Aproveitando todas as oportunidades. E adequando também as... Então vai ser bem interessante. A gente Sim. conciliou um movimento que eles têm de expansão com o aproveitamento de crédito, e vai dar um deságio, né, em comparativo com o que ele tem de carga tributária agora em 26, mas depois a curvinha começa quando entra o IBS, ele a começa subir. A pagar um pouco mais. Né? Hoje ele tem uma carga tributária dentro desse contexto da reforma de mais ou menos 7,5%. Ele vai baixar para 6 e alguma coisa, e depois ele começa a subir e termina em mais de 12%. Né? Então, sim, ao final da reforma, ele vai ter um impacto que é considerável. Então, foi muito interessante a gente desde já entender, né, para que ele pudesse adequar o planejamento estratégico dele aos ciclos empresariais que ele vai vivenciar, que eles vão vivenciar lá, ao impacto tributário que eles vão ter, para que quando chegar esse momento de carga maior, eles já estejam adequados para suportar isso, né? Então, até aproveitar esse momento de baixa agora para fazer os ajustes necessários. Exatamente, até um ou outro investimento que seja necessário. Então, eu concluo que até um planejamento estratégico de expansão, tudo tem que ser levado em conta o planejamento, os impactos da reforma. Tu pode tirar uma vantagem ou não. Então, tem que analisar, tem que planejar. Né? A parte tributária ela nunca foi tão estratégica. Tão né? estratégica. Sempre foi no Brasil. Né? Agora, mais ainda. Por isso a importância da boa aplicação da reforma tributária, né, nos negócios. E falando em estratégia, Luiz,
misturando um pouquinho de curiosidade agora, né? Porque o pessoal tem perguntado bastante, né? Tá aí, e a promessa de simplificação é grande, mas na prática estamos vendo que vai ter uma complexidade. Talvez depois, no final da reforma, a gente tenha, né, um alcance de alguma simplificação, mas o período de transição é mais complicado, né? E como a Sancal está se preparando para isso? Então, falando em simplificação, como vai ser simplificado se tu vai ter que rodar 2 sistemas? Hoje, se todo mundo fala do custo Brasil, né? Se falava muito. Então, dentro do custo Brasil está toda a complexidade e o custo que se tem para apuração dos tributos. Uhum. Tudo isso continua igual e se coloca mais um outro ainda. Então, não tem simplificação, né? Então, na verdade, complicou mais ainda, né? Vamos esperar para ver essa simplificação. E dentro desse contexto complexo, então, é importante, né? Porque há uma carga bastante grande de responsabilidade e não só de fazer as apurações, mas de estar principalmente apoiando os clientes nessa preparação, que já falamos aqui, é o principal para esse momento, né? De como a Sancal aí está colocando os seus 46 anos de experiência à disposição para executar esses trabalhos, né? É legal lembrar de todo o acompanhamento que é feito desde os projetos, né? Lá quando a emenda constitucional 132 ainda era projeto, a gente já vinha acompanhando as discussões e lá em 23 então houve a publicação, já se começou o grupo de estudo para acompanhamento especial, né? Depois lá em janeiro de 25 a lei complementar 214 aí deu a estrutura da reforma, né? Uma lei que tem 600 artigos para simplificar, né? E agora, em janeiro desse ano, 13 de janeiro desse ano, saiu a Lei Complementar 227, né, que terminou de regulamentar o IBS. Então, tem sido interessante acompanhar o estudo, o entendimento, né, da equipe sobre essa legislação, né, o acompanhamento de muitos cursos e eventos, né, isso tem sido legal. A gente tem direcionado isso para acompanhar tanto as promoções da Receita Federal, do Conselho Federal de Contabilidade e do Conselho Regional, né? Agora, inclusive, há um treinamento em 18 módulos que a Receita Federal, em parceria com o CFC, está promovendo e nosso time está acompanhando lá, né? Isso possibilita com que a gente consiga tá fazendo também os nossos eventos. Final do ano foram... Já saíram 3, né? Os 3 foram muito legais. 3 grandes eventos na Sancal lá. A gente pôde receber aí um grupo seleto de... No total, deu 150 empresários que estiveram junto com a gente, entendendo mais sobre esses impactos e como se comportar em relação... Além dos atendimentos, dos eventos dentro das empresas, né? Os in-company, né? In-company. Que a gente leva aí para treinar também a equipe. Inclusive em São Paulo, né? Semana passada tive lá passando conhecimento para os clientes de lá, inclusive para escritórios de contabilidade de lá, parceiros de negócio aí. Foi uma jornada muito bacana, tá dividindo conhecimento, né? Passando lá pela Associação Comercial e Industrial de lá também, né? Estamos dividindo tudo que a gente vem acumulando, inclusive como a gente mencionou antes, dentro do projeto piloto, né? A gente tem um cliente que está no projeto piloto, isso possibilita que a gente acompanhe de antemão. Isso aí, né? São poucas empresas, né? E uma delas está lá no grupo da Sancal. Está lá no nosso grupo, tem sido boa. Um privilégio bem legal a gente poder estar acompanhando isso e qualificando os estudos de impacto, né? Que é quando a gente entra para analisar especificamente o que vai acontecer e como individualmente cada cliente precisa se preparar, né? Isso dá um know-how muito grande para a gente e tem possibilitado que a gente também esteja executando um trabalho que estamos fazendo agora, que é de classificação de impacto dentro da nossa carteira de clientes para agir de modo antecipado, né? Fazer os chamados, fazer os indicativos de como trabalhar isso. Tem sido muito rico. Tá dando bastante trabalho, né? Mas tem sido muito rico. Esse é o nosso propósito, tá ajudando quem empreende. Perfeito. Né?
E aí, Henrique, qual a pergunta que todo empresário deveria estar se fazendo nesse momento? Eu vou começar pela pergunta que todo está se fazendo. Todos estão se fazendo. Serei impactado? Eu vou dizer, será. Todos serão. Então, todos deverão estar se perguntando o seguinte: como eu serei impactado? Eu vou pagar mais? Eu vou pagar menos? Eu vou perder competitividade? Quando isso vai acontecer? Né? E é interessante, a gente vive hoje num mundo de respostas prontas e respostas rápidas. Né? E a reforma tributária, com toda a sua complexidade, veio nos mostrar que na vida real, e o mundo empresarial é vida real, né? Não tem resposta pronta, não dá para tirar de prateleira, porque o modelo de negócio de cada um importa. Né? O perfil dos meus clientes importa, o perfil dos meus fornecedores importa. Perfeito. Né? Eu vou precisar entender todo um contexto. Né? A gente estava falando antes sobre a viagem para São Paulo, aí, em que a gente foi conversar um pouquinho lá no interior de São Paulo com alguns clientes sobre isso. E lá, né, o mercado calçadista lá tem uma prática muito comum, que é das bancas de pesponto. Sim. Né? Para quem não conhece, é um trabalho manual que é feito em casa, né? E fornecedores que podem alcançar um volume importante para uma indústria de calçado e que é um mercado extremamente informal, né? Por circunstância. Né? Então daqui a pouco o camarada tem lá R$200 mil de despesa com isso, e se ele não tem nota fiscal, ele logicamente não vai ter o crédito tributário. Se ele tivesse o crédito e fosse cheio, vamos lá, era 27%. R$54 mil. Já, é significativo, né? Já dá um churrasco. Bom. Né? Já dá um bom churrasco. Então, tudo varia. Né? Acho que o empresário... A pergunta é como eu serei impactado. Né? E... como isso vai impactar a minha empresa, né? Em margem, em precificação, em carga tributária e por aí vai. Sim. E o passo a passo, qual a recomendação que a Sancal passa? Essa é muito importante, a receita de bolo. Né? Cada empresa vai ter suas peculiaridades, mas há um percurso, uma metodologia que é importante. Né? A primeira delas é entender bem a sua dinâmica, né? As aplicações da reforma para o seu setor. Porque há setores, como falamos, que têm regimes diferenciados, com alíquotas reduzidas, e regimes específicos, que podem, além de alíquotas reduzidas, ter, né, alguma dinâmica de apuração diferente. Primeiro passo. Né? Segundo passo é ir mapear os seus clientes e os seus fornecedores. Será que o crédito importa para os meus clientes? Será que não importa? Será que eles são pessoa física e não importa? Será que eles são pessoa jurídica, mas talvez eles possam ser do simples e não fazer a opção? Né? Ou será que eles são uma grande empresa que vai me exigir? A gente já ouviu falar aí no mercado de que há grandes players que já desde o ano passado estão sondando os seus fornecedores, né, para saber se qual a opção que terão, né, e já dando direcionamentos. É fato, é isso aí. Então, mapear, fazer o mesmo trabalho com os seus fornecedores e entender se eles terão condição de optar ou não pela reforma, se eles terão condições de absorver ou não algum tipo de reajuste, né? Porque daqui a pouco eu tenho um fornecedor, né, um PJ, né, que é muito comum. Né? Tem os PJs dentro da empresa. Né? Será que eu vou conseguir aumentar a carga tributária dele? Ou daqui a pouco ele vai me dizer, não, eu até destaco a mais, mas daí eu preciso que tu me pague a mais. Então, o que vale mais a pena? Então, o início de tudo isso é a gente fazer esse mapeamento para entender, no caso a caso, como esse impacto vai se dar. Né? E entendendo isso no percurso da reforma. Porque o impacto vai se dar de um momento assim, num momento assado, num momento temperado. Né?
E a gente consegue, com os estudos de impacto, poder chegar a essa conclusão. Qual que é o meu potencial de crédito? Se eu for imaginar que todos os meus fornecedores vão me dar crédito, eu tenho um potencial de crédito de 100. Sim. E na prática, como é que isso vai se operar? Será que eu vou conseguir atingir esse 100? Acho que não, né? Mas o quanto será que eu vou conseguir? E aí eu preciso comparar isso com o impacto que eu vou ter de saída. Porque se vai aumentar na saída, mas eu vou ter o crédito, é aí que eu vou ter o jogo em que muita gente ainda não percebeu e não está entendendo que a reforma pode mexer, né, na sua competitividade, no seu preço, no seu custo, consequentemente na sua margem, o que leva a um resultado maior ou menor. Depende de como eu vier a conduzir. Inclusive prejuízo, né? Inclusive prejuízo. Tem operações que pode gerar prejuízo. E daí? Complexo. Complexo. Nós não podemos deixar isso aí acontecer. Não. Né? Não podemos. E nesse cenário, né, o que mais nos preocupa para um empresário que está ignorando completamente esses efeitos da reforma, é o preço que ele e a empresa dele pode pagar ao longo dos próximos anos, né? É um preço de perda de competitividade, de precificação errada, né? De perda de margem, de ter que tomar decisões apressadas. A reforma, ela não é algo que a gente precisa, como tem muita gente no Instagram vendendo pânico. Não, nós não precisamos entrar em pânico. Nós temos que manter a calma. Como tu disse, nós temos ainda hoje nós estamos gravando aqui, ainda temos 190 dias, né, para trabalhar, para ela começar. Ela começa com efeitos gradativos. Mas os efeitos gradativos eu já posso antecipar, já posso começar a modelar a minha empresa antecipadamente. Eu não preciso fazer tudo agora, né? Mas eu já posso começar a entender, plantar semente, começar a estruturar coisas com fornecedores ou adaptar contratos. Né? Se eu tenho um contrato de fornecimento de longo prazo, né? Eu fiz o contrato hoje, mas vou entregar e tirar a nota fiscal no ano que vem, a nota fiscal já vai sair conforme a regra da reforma. Será que eu não preciso então adaptar os meus contratos? Né? Isso tudo pode acontecer e é justamente o que a Sancal vem fazendo, que é acompanhar o tema, né, com muita profundidade, muita proximidade, para estar entendendo todos os meandros e poder estar colocando isso à disposição de todos os clientes para que eles tomem decisões com segurança, no momento certo, né, e em prol de um melhor resultado para a sua empresa. Perfeito. Bom, Luiz, chegamos ao fim então do nosso primeiro episódio do Panorama Sancal, falando sobre esse palpitante tema da reforma tributária. Te agradecer pelo papo aqui, pelas informações. Foi muito legal falar sobre como esse tema que é tributário impacta em competitividade, em margem, em precificação, em fluxo de caixa, enfim, no resultado das empresas, que são um patrimônio muito importante nosso da Sancal, né? E a gente espera para você, empresário, que esse conteúdo tenha sido útil, tenha sido proveitoso. Isso faz parte do nosso propósito na Sancal, que é estar sempre lhe apoiando nessa jornada de sucesso e tão aguerrida que é empreender, né? E que venham os próximos. Sim, aguardem os novos episódios. Muito obrigado também, Henrique, sempre brilhante aí nas tuas colocações. E até podem sugerir temas aí para nós falar, né? Seria uma boa. Boa. A gente fica aberto a sugestões. Isso aí. É. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.